Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui para mais uma aula do nosso concurso Educação. É um preparatório, aulas preparatórias para você que está fazendo concurso para educador, para professor, para técnico, para alguma vaga no setor público dentro da área de educação e que no seu edital, são cobrados conteúdos específicos de fundamentos da educação, políticas da educação, legislação educacional. E nas nossas aulas nós estamos fazendo um preparatório específico para você que está estudando com o edital aberto ou que ainda vai abrir o edital, mas que você já está se preparando aí com a gente para sair na frente, com sucesso, alcançando a sua vaga no setor público. Bom, hoje a nossa aula vai estar falando a respeito da Constituição Federal do Brasil, de 1988. Você precisa ver o que o edital do seu concurso pede, tá? Na maioria das vezes, o edital não pede a Constituição inteira. Aqui eu vou estar falando com vocês artigos principais que costumam cair nos editais no Brasil, em todos os estados, a respeito da educação. Minha intenção não é aqui estar passando para você um curso de direito constitucional. Tanto é que se o seu edital estiver pedindo que você estude a Constituição na íntegra, eu te aconselho a estar procurando cursos de direito constitucional para que você possa estar vendo de uma forma mais ampla todos os artigos da Constituição, para que você saia bem na sua prova. Tá? Aqui, fazendo uma análise dos editais no Brasil, nos estados, as cobranças das prefeituras, dos estados e do governo federal, são artigos específicos que são cobrados. Os primeiros 5 artigos, os artigos 12 e 13, que falam a respeito dos brasileiros, depois os artigos 37 a 41, que falam a respeito do servidor público, da administração pública, da aposentadoria do servidor. E como nós estamos falando de educação, também os artigos 205 a 214, que são a base da Constituição da LDB. Então, se você já estudou LDB, está estudando LDB com a gente, viu a nossa aula, e você se lembra que na aula eu comentei que a LDB ela é uma lei sujeita, submissa à Constituição Federal. A Constituição, a última Constituição atual, ela foi estabelecida em 1988 e a LDB, a Lei 9394, ela é da data de 1996. Então foi aí em torno de 8 anos mais ou menos para que a nova LDB se adequasse às exigências colocadas na Constituição para a questão da educação pública. Então assim, depois nós vamos estar vendo rapidamente no final dessa aula sobre esses artigos da Constituição, do 205 ao 214, que você vai ver que é, na verdade, a base da LDB, e a LDB ela vai somente explicar e descrever melhor cada um dos princípios e fundamentos colocados ali naqueles artigos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, então, agora, no início da Constituição. O que exatamente é a Constituição? Bom, a Constituição, pessoal, é um conjunto de leis, de normas, de regras, de um país ou de uma instituição. A Constituição ela tem como objetivo regular o funcionamento do Estado. Tá? É a lei máxima, lembra quando a gente falou da LDB? Que todas as leis do Brasil elas têm que estar submissas à Constituição Federal. Nenhuma lei, nenhum regulamento, ele pode estar sendo contrário ao que a Constituição estabelece, certo? Então, as leis não podem entrar em conflito com a Constituição. Existem emendas constitucionais que vão trazendo mudanças na Constituição, tá? Nós podemos estar vendo isso no decorrer da nossa aula. A nossa Constituição, ela está com 250 artigos, divididos em títulos, capítulos, seções por assuntos, como eu coloquei aí do lado. Vamos conferir aí. No início vem o preâmbulo, explicando o objetivo da Constituição. Depois, no primeiro título, que vai do artigo 1 ao artigo 4, a Constituição fala sobre os princípios fundamentais. No título 2, do artigo 5º ao 17, vai falar sobre os direitos e garantias fundamentais. Nós vamos estar estudando também, tá? O título 3, do artigo 18 ao 43, fala sobre a organização do Estado. Nós não vamos estudar todos, nós vamos estudar do 37 ao 41, que fala sobre princípios da administração pública e sobre critérios do servidor público. O título 4 vai falar sobre a organização dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, do artigo 44 ao 135. O título 5 fala da defesa do Estado,
e das instituições democráticas, do artigo 136 ao 144. O título 6 fala de tributação e de orçamento, artigo 145 ao 169. O título 7 vai falar da ordem econômica e financeira, artigo 170 ao 192. O título 8 vai falar da ordem social. Nós também vamos estudar, porque aí nesses artigos, entre o 193 ao 232, estão os artigos que falam a respeito da saúde, a respeito da cultura, a respeito da educação. Então nós vamos estudar uma parte também do título 8. O título 9 vai colocar as disposições gerais, constitucionais gerais, do artigo 233 ao 250. E o título 10 vai falar de atos e disposições constitucionais transitórias, que tem aí por volta de 100 artigos. Bom, como eu falei no início para você, o meu objetivo não é estar te dando um curso de direito constitucional, tá bom? Tanto é que essa não é a minha praia, né? Vamos deixar aí para os nossos amigos advogados, professores formados em direito, que possuem pós-graduação em direito constitucional. O que eu quero é trazer para você uma base para que você tenha pelo menos um rumo de estudo em relação aos artigos cobrados da Constituição em concursos públicos na área da educação, tá bom? Bom, vamos falar então dos princípios fundamentais da Constituição. Bom, nós precisamos entender primeiro que nosso país é uma república democrática, certo? Presidencialista. Quando se coloca que é democrático o nosso processo, né, de governo, a Constituição deixa claro que todo o poder emana do povo. E como que o povo, então, faz para exercer o poder? Ele elege seus representantes. Tá? O Brasil, como Estado democrático, ele tem uma união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, certo? Não são estados independentes, são estados com união indissolúvel. O artigo 1º fala a respeito dos fundamentos da Constituição, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, os fundamentos da nossa Constituição estão aí descritos nesses 5 fundamentos. O artigo 3 vai falar sobre os objetivos do nosso país, os objetivos da nossa sociedade. Coloca que o primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo, garantir o desenvolvimento nacional. O terceiro é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. São objetivos da nossa Constituição, que os governos precisam, então, criar políticas públicas para que esses objetivos da Constituição sejam alcançados ao longo do tempo. E o quarto, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então, esses objetivos, todas as outras leis que constituem o nosso país, elas devem estar com esses objetivos, tá? De alcançar esses objetivos da Constituição. Sobre os princípios de relações internacionais, nós temos aí descrito no nosso artigo 4. Vou estar falando para vocês, é difícil que isso seja cobrado numa questão de concurso para educador, mas é bom que a gente esteja sabendo para termos uma base, principalmente se o seu concurso pede no edital que você tenha lido toda a Constituição, tá? Por isso que eu peço que você, se o seu edital já está aberto, dê uma olhada exatamente nos artigos, ou se pede Constituição Federal, ou se pede artigos, ou capítulos, ou títulos específicos da Constituição, tá bom? Então lá, o artigo 4 fala que sobre relações internacionais, o Brasil trabalha com independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, sempre a defesa da paz, sempre buscando solução pacífica dos conflitos. O Brasil tem como um dos princípios das relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político se necessário. E também a Constituição coloca que o Brasil tem como objetivo estabelecer e trabalhar em favor de uma integração econômica, política e social e cultural dos países da América Latina, tá? Então aí nós falamos rapidamente dessas relações internacionais que estão estabelecidas no artigo 4.
Pessoal, é muito importante, mesmo quando a gente fala em todas as legislações que nós estamos estudando e vamos estudar ainda aqui no nosso curso, é fundamental que você esteja lendo na íntegra, né? Todos esses artigos. Nós vamos estar aqui explicando e falando de artigos principais, né? De pontos principais de cada artigo, de incisos específicos de cada artigo que costumam ser mais cobrados em provas de concurso. Mas isso não tira de você a responsabilidade, né, para que você saia na frente, para que você alcance melhores resultados, de que você esteja lendo, relendo, exercitando aí o seu conhecimento nos artigos da lei específica que você vai estar estudando e no nosso caso aqui agora dessa aula, da Constituição, tá bom? Olha só, sobre a questão dos direitos e garantias fundamentais, quero falar com você a respeito do artigo 5º. O artigo 5º, ele é muito cobrado em provas de concurso, não só na área da educação, mas de forma geral, porque ele traz 78 incisos que falam sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Coloquei bem grande aí em vermelho para você não esquecer. Leia, pessoal. Eu não vou ler com vocês agora aqui todos esses incisos, tá? Mas vou estar falando de alguns de forma geral, dos incisos que falam sobre o mesmo assunto. Mas é fundamental que você esteja lendo, por favor, pegue, eu coloquei aí também no nosso material do site, tá? Copiei da Constituição atualizada na época agora da gravação dessa aula, que foi julho de 2016, tá bom? Está atualizada então do site do Planalto e eu copiei aí nesse material os artigos que nós vamos estudar aqui, tá bom? Mas então pegue, leia, grife, faça um resumo, estude de novo, assista a aula novamente, e tem dúvida, manda um e-mail aí para mim, leis.educação@gmail.com, mas não fique com dúvida, tá bom? No final também, eu deixei no material questões de concursos anteriores sobre a Constituição e deixei também um gabarito para você ir lá para o gabarito depois que você resolver as questões. Tem alguma dúvida, de repente você respondeu alguma questão e você não entendeu, manda para mim no meu e-mail, leis.educação@gmail.com, que eu vou estar aí tentando te ajudar, te explicar, tá bom? Alguma dúvida que você tenha, de repente o gabarito estava com uma questão, resposta como certa, e você encontrou uma outra resposta, tá bom? Então nós vamos estar tentando estudar também, eu te dou todo o apoio aí online, tá bom? Que você precisar, para que você não tenha dúvidas. Na hora do seu concurso, você esteja mesmo com esses conhecimentos assim, esclarecidos aí na sua mente. O artigo 5º, pessoal, ele fala sobre os direitos e garantias fundamentais, certo? A primeira base, né, para que a gente entenda qual o objetivo do artigo 5º é deixar claro que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito de, olha só, é inviolável, pessoal, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bom, então, todos os incisos do artigo 5º, eles vão estar com base, certo? Nesses princípios aqui, nesses direitos, à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Os incisos, eles vão estar descrevendo como isso acontece. Vamos estar falando sobre processos judiciais, vamos estar falando como que se garante a questão da liberdade, da igualdade. Está falando de várias coisas que vão estar legislando a respeito da garantia desses princípios fundamentais, tá bom? Então, se você tiver uma ideia da questão da base, pelo menos, que é inviolável esses direitos, não só para brasileiros, mas também estrangeiros que estiverem residentes no país, tá bom? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu deixei também aí, eu quero que você pegue agora um material que eu deixei sobre um resumo dos principais incisos do artigo 5, tá? Eu quero que você pegue esse material e nós vamos juntos estar lendo agora, eu vou estar comentando a respeito de alguns deles para que a gente possa prosseguir para os próximos artigos, tá bom? Então pegue seu material, vou abrir ele aqui na tela com você para a gente dar sequência falando sobre o artigo 5º da Constituição. Vamos lá então? Pega aí seu material.